Boa tarde a todos. Quem foi os heróis que, no meio de um feriadão, né, destinam para vir para casa espírita a minha gratidão. E tomara que eu possa fazer valer o tempo que vocês destinam a vir a casa. Eu rogo a Deus que o proveito daquilo que a gente for refletir hoje aqui seja tão grandioso quanto a mim, que aprendi muito fazendo esse estudo e como tarefa me foi dada trazer para explicar a vocês. Agora a gente vai fazer a nossa prece, todos nós nos conectando aqui na casa, sabedores que viemos todos aqui buscar os ensinos morais, as explicações dos ensinos morais do Cristo que estão no Evangelho, para que eles possam frutificar nos nossos corações e que verdadeiramente se engrandeçam dentro de nós e que de verdade possamos aproveitar o ensino, a reflexão e o aprendizado a ponto de ele se tornar a nossa riqueza espiritual. Que somente com ela que adentraremos o mundo espiritual. Que de material está aqui, nada levaremos, mas de espiritual, sim, será a nossa bagagem. Então, que a luz e a paz esteja presente em todos nós e que tenhamos uma excelente reflexão. Que assim seja. Eu vou falar hoje de um tema que, de cara assim, eu achava que ele era fácil. Mas depois eu fui percebendo que não era fácil. E eu vou ter que, para fazer todo o raciocínio do entendimento aonde eu quero abordar esse assunto, parece que no final é que eu vou tratar do assunto mesmo. Não, mas eu gostaria que vocês fossem seguindo o meu raciocínio. E depois, no final, vamos ver se todo mundo vai compreender. Fora da caridade não há salvação. Por que eu coloquei essa imagem do pergaminho? Porque olha a coincidência. Antigamente, os ensinos eram escritos e passados de geração em geração nos pergaminhos. E eles se enrolavam como se fosse uma cartolina, enrolado. Aquilo que estava no meio era o centro do livro. E depois a gente desenrolava para um lado e lia para o lado, e depois desenrolava para o outro e ia para o outro. E o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 28 capítulos, o do meio é fora da caridade não há salvação. Então, aonde que se colocava nos pergaminhos o ensino mais forte do livro? No meio, porque daí as duas coisas se enrolavam e a pessoa abria o pergaminho, ali, e no meio estava o ensino forte. Coincidência? Será? Então, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a gente possa fazer todo o raciocínio que eu falei do começo, para que a gente vá chegando no final e entender o que é fora da caridade na salvação, eu vou ter que fazer muito rapidamente, porque o tempo é o meu inimigo aqui na hora da explanação, um rápido apanhado histórico para a gente chegar onde eu vou chegar. 1848, século XIX. Surgem no mundo as primeiras manifestações que influenciaram diretamente a codificação da doutrina espírita. Surge nos Estados Unidos um fenômeno chamado mesas girantes. E como um rastilho de pólvora se espalha pelo mundo todo, a gente fala pelo mundo todo, inicialmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Também na Rússia um pouquinho. Por quê? O que eram as mesas girantes? As mesas girantes eram uma reunião de amigos, de pessoas comuns. Dentre eles, teria uma pessoa com uma capacidade um pouco diferenciada
Eles se reuniam nos bares, nos lugares, e faziam a brincadeira de fazer perguntas aos espíritos. Olha, é que nem aquela brincadeira que a piazada muitas vezes faz nos colégios, que é a brincadeira do copo. Isso aí não é aconselhado fazer porque se mexe com coisas muito difíceis depois de controlar. Mas a gente vai levantar o caso histórico para a gente entender. Eles sentavam ao redor da mesa e diziam, combinavam então, nesse momento, se era assim que desse uma batida para o pé da mesa. E se era não, 2 batidas. E assim eles combinavam. Perguntavam assim, tem alguém aí? Opa, uma batida. Sim. Quem está ali é inteligente? Sim. Da onde vocês são? Do mundo espiritual? Sim. Vocês são inteligentes? Compreendem as nossas perguntas? Sim. E depois eles iam fazendo uma série de perguntas, muitas vezes até úteis. Ah, eu vou me casar, eu vou morar em tal lugar. Coisa de brincadeira da pessoal. E isso se espalhou de tal maneira na Europa e nos Estados Unidos que chamou a atenção de muitos cientistas do mundo. Eles começaram a dizer, mas vem cá, a mesa ela não tem coração, ela não tem cérebro. Tem alguma coisa por detrás. E muitos cientistas se envolveram de estudar o fenômeno, alguma coisa tinha ali, né? E, ao todo, 82 cientistas do mundo todo escreveram sobre os fenômenos. E tivemos, inclusive, atestado da Universidade de Nova York de que os fenômenos existiam, se verificavam. Então, era verdade que acontecia o fenômeno. Mas, dentre esses 82 cientistas que esses abordavam, existia o fenômeno, então tem alguma coisa do outro lado que está falando, eles abordavam em cima disso aí. Mas teve 2 que se detiveram de modo diferente. Allan Kardec e Leon Denis. Allan Kardec, na época, tinha outro nome, Leon Denisard, agora me deu Rivaio. Isso. E daí, então, o que aconteceu? Allan Kardec e Leon Denis começaram a se preocupar assim, ó. Olha, se está acontecendo esse fenômeno, eles começaram a se tocar de que era algo mais que tinha. E aí surgiu uma pergunta desses fenômenos. O que tem por detrás desses fenômenos? Então, aí eles começaram, no decorrer das reuniões, organizaram a Sociedade Espírita Parisiense, estudos, começaram a estudar de modo fora da curiosidade, e sim como estudo. Aí eles começaram a perguntar nas reuniões para os espíritos, que daí eles já tinham certeza que eram manifestações de seres que haviam desencarnado. Eles começaram a perguntar o seguinte: vocês estão felizes ali? Então alguns respondiam: sim, nós estamos muito felizes. Outros: nós estamos mais ou menos, um pouco lá, um pouco cá, não estamos muito felizes. Outros estavam péssimos, não estavam felizes. E aí o Kardec começa a se perguntar, ele, Leon Denis, toda a equipe, uma coisa séria daí, como é que essas pessoas estão felizes, outras infelizes, outras pessimamente estão? O que tem ali? E aí eles começaram a se preocupar, nós precisamos compreender o que é isso. O que faz que alguma pessoa desencarna e vai para o outro lado, fica feliz, e o outro não, e o outro é péssimo. E aí eles foram perguntando, organizando as perguntas e respostas, anotando tudo que eles diziam de modo sério e bem organizado. E as manifestações iam acontecendo em vários lugares da Europa e dos Estados Unidos, não era só lá na sala do Kardec. E eles escreviam então para o Kardec anotar, e ele começou a organizar as respostas dos espíritos. E aí ele começou a pensar o seguinte: bom, nós precisamos entender se alguns ficam felizes e outros infelizes e outros pessimamente, o
com que a gente vivendo aqui vai ser mais ou menos feliz depois do desencarne. O que aqui se faz que interfere na vida desses indivíduos que lhe dá essa condição boa ou ruim? Eles começam a pensar, a organizar. Então foi em cima desse raciocínio da compreensão do mundo físico com o mundo espiritual se interagindo e se influenciando que esse raciocínio passa a fazer parte o que se chama de organização da doutrina dos espíritos. Eles organizaram aquilo que os espíritos iam se manifestando. Então tinha toda sorte de manifestações. Espíritos felizes, espíritos inteligentes, homens, mulheres, espíritos ricos, espíritos pobres, mulheres, crianças, todos. E eles foram organizando essas respostas. Os anos se passaram e Kardec e seus discípulos foram anotando e organizando esses dados e foram estruturando a doutrina dos espíritos. Em 1854, eu falei 1848, em 1854 eles começam a organizar de modo organizado, bem estruturado, todos esses estudos. E aí surge em 5 obras básicas, a partir dali então, depois em 1857 o primeiro livro, Livro dos Espíritos, 5 obras que irão nortear o comportamento humano e moral que determinará a boa sorte de viver bem aqui e no mundo espiritual. Isso é a doutrina espírita. Essa organização, essa orientação para as pessoas se orientarem e levarem a sua vida de modo mais produtivo. É por esse motivo, então, que eles organizaram esses dados e trouxeram a público todas essas informações, que é chamado de doutrina filosófica. O que é filosofar? É pensar, se questionar e se perguntar a si mesmo. Por isso que a doutrina espírita tem o aspecto de filosofia, porque ele nos bota a pensar como eu estou vivendo para eu, que vida eu estou produzindo para o futuro. Quanto mais avançavam os estudos do Kardec, mais ele foi percebendo que essa organização, além de mexer com o modo de pensar, começou a mexer com o modo de conexão com o divino. Começou a fazer, a se perceber, as pessoas se perceberem que a gente aqui está sob o olhar de algo maior. Essa ligação do homem com Deus ganhou o aspecto religioso da doutrina espírita. Então, filosófico, religioso. Kardec percebeu quando eu falo Kardec, é toda uma equipe. Kardec não organizou nada sozinho, é uma equipe de mundo visível, estudiosos, filósofos, sociólogos, enfim, e a ajuda do mundo espiritual. Então, é uma grande equipe que organizou a doutrina espírita. Kardec percebeu que todas as religiões existentes que existiam na época, romana, egípcio, caldeia, até mesmo dos próprios índios que são primitivos, todos eles tinham algumas coisas que eram comuns a todas. Então, não se criou, não se inventou nada na doutrina espírita. No raciocínio dele, ele falou, olha, todo mundo que tem uma religião, pelo menos 4 grandes itens são comuns a todas as religiões. E ele começou a pensar sobre isso. Quais são? As religiões, todas elas diziam que tinha algo maior, um ser superior. Seja um deus ou seja vários deuses. Ele não questionava isso aí. Então, ele levantava a questão de que existe algo maior do que a gente aqui. Isso era comum a todas as religiões e é comum a todas as religiões hoje também. Outra coisa que ele percebeu que todas tinham iguais. Todas diziam que no homem, além da parte material, existia uma parte espiritual. Então não era novidade nenhuma.
que o homem se entendesse como uma alma, como algo maior. Tanto que ele vai depois criar o conceito de espírito quando está desencarnado e alma quando está encarnado. Mas todas as religiões tinham isso em comum. Não se inventou nada, mais ou menos assim como Jesus disse, ó, eu não vim derrogar nada, não vim inventar nada, eu só vim dar cumprimento à lei. Mais ou menos nesse raciocínio. Terceira coisa, que todas as religiões tinham aos seus adeptos um código de comportamento. Olha, para tu ser católico, para tu ser qualquer coisa, budista, qualquer coisa, tu teria que se comportar de maneira condizente com aquela religião, porque tu era praticante daquela religião. Então, tu seguia conceitos de comportamento. Todas as religiões também tinham uma coisa chamada tribunal de julgamento após a morte. Ele começou a se questionar, bom, é comum a todas as religiões que as pessoas, depois da morte, quem fez o bem vai para um lado, quem fez o mal vai para outro. Ele começou a questionar essa questão, né? E aí, ele começou a pensar o seguinte, mas no decorrer da doutrina espírita, a gente foi aprendendo que o tribunal não era um homem que julgava. Na doutrina espírita, nós sabemos que é a consciência. Então, são avanços do amadurecimento da doutrina. Até então, ele foi levantando os tópicos que eram comuns a todas as religiões. Então, esses 4. Se todas as religiões eram convergentes nesses 4 itens, então o que a doutrina, o que mudaria para a doutrina espírita que estava se organizando? Tinha mais 2 grandes que foram se tornando os fundamentos da doutrina espírita. Que se os espíritos falavam em muitos lugares e eles estavam em muitas situações, haveria muitos mundos habitados por muito tipo de espíritos. Então, um dos fundamentos da doutrina espírita, grande número de mundos habitados. Outra coisa que ele vai tornando também um esclarecimento, um amadurecimento da organização da doutrina, é que uma vida só não poderia ser o fim. Teria que ter uma oportunidade para aquele que se dizia muito infeliz e que chorava suas tristezas, suicidas, criminosos, eles choravam as suas tristezas, não poderia ser o fim para eles. Eles deveriam ter uma oportunidade de voltar para ter uma nova oportunidade de fazer melhor se esclarecesse. Reencarnação. Então, 2 grandes tópicos que entraram também fortes na doutrina espírita, na abordagem. Os questionamentos de Kardec e sua equipe foram se tornando cada vez mais profundos. E eles começaram a fazer as reuniões mediúnicas e eles começaram a fazer perguntas para os espíritos de boa evolução, e eles começaram a anotar as perguntas. Por isso que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, todas feitas nas reuniões, e eles anotaram todas as respostas e trouxeram para cá. Uma das perguntas que eles fizeram para os espíritos foi a seguinte, 982 do Livro dos Espíritos. Aí ele começou a se questionar, nossa, mas espíritos felizes, espíritos infelizes? Aí ele diz assim, olha a pergunta que interessante. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a sorte na vida futura? Resumindo, ele perguntou o seguinte, olha, eu preciso ser espírita para ganhar a sorte de ter uma vida feliz depois que eu desencarnar? Os espíritos responderam assim, não é preciso ser espírita. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos aqueles que não creem nisso? Ou que não tiveram o ensejo de esclarecer-se? O que seria um absurdo. Então, não precisa ser espírita para ganhar a sorte de uma vida futura. Por quê? Porque a doutrina espírita traz o esclarecimento, que é uma sorte da gente se esclarecer. Agora, olhem a resposta que a gente vai encaminhando mais devagarzinho para as nossas considerações. Resposta dos espíritos.
Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem. Isso ainda os espíritos responderam. Qualquer que seja o caminho que a ele o conduza. Então, não existia que para se salvar deveria ser de uma religião. A chave de ser feliz na vida futura era fazer o bem. Ponto. Não importa de onde viesse. Resposta dos espíritos. Então, eis a chave de tudo. A prática do bem, o elemento essencial que garantiria a felicidade futura. Resposta dos espíritos que estão aqui. Todo mundo deve ter o livro dos espíritos. Quem é espírita tem que ter o livro dos espíritos para estudar, para a gente aprender. O Kardec, então, desse tipo de todas essas respostas, vai organizando todo o comportamento, a orientação moral da conduta que iria nos mostrar, orientar a ter uma vida moral, física e espiritual no futuro feliz. Por isso que a doutrina espírita é um arcabouço de ensinos de moralidade individual. A gente não cuida do outro, cuida da gente. Porque a gente cuidando da gente, a gente acaba refletindo nos outros. Então, toda doutrina espírita vai ser organizada em cima da orientação moral de como ter um bom comportamento para ter a sorte de ter a felicidade na vida futura. Ao longo de todas as reuniões mediúnicas, ele vai reunindo muitas respostas, vai organizando, vai anotando tudo. Inclusive, teve alguns amigos que eram estudantes, eram estudiosos dessa organização, que desencarnaram no meio da organização da doutrina espírita. E eles tiveram a sorte de poder evocar esses espíritos. Tem uma passagem no Céu e Inferno, que aliás no mês de julho eu vou falar sobre Céu e Inferno para explicar essa obra. Lá no meio da coisa, o Sr. Samson, eles dizem, olha, tu recém desencarnou, tu pode dizer como é que tá aí? E eles vão falando, aqui é assim, é assim, é assim, e tem um monte, são 68 manifestações que eles anotam tudo, de pessoas que eles estavam, inclusive, conhecendo a vida deles. E aí vem de todo lugar, vem manifestações de espírito que contam como é que eles estão lá no outro lado. Ele vai pegar todas essas manifestações e vai organizar elas. Primeiro nós vamos ver, todos dos 68, quem estava feliz, a gente bota num grupinho. Quem estava mais ou menos feliz, bota no outro. Quem estava muito triste, no outro. E assim ele vai fazendo 8 grandes grupos e organizando as manifestações de como era a vida do lado de lá. Por isso que as pessoas dizem, ninguém veio contar como é que é de lá. Quem disse? Veio sim, toda hora veio. E aí, olha só, eu só, por causa do tempo, eu não vou ter muito tempo, vou ter que meio que correr agora, eu não vou poder entrar nos grupos que estão aqui. Mas em julho eu vou falar sobre esses grupos aí. Se tinha 8 grupos, mas 2 eram os felizes e 2 eram os mais ou menos, nem mais nem menos felizes, eu vou me ater a esses 2 para conseguir chegar à explicação disso daí. Os felizes estavam perfeitos, felizes da vida, estava tudo ótimo, trabalhando no mundo espiritual, tudo. Os medianos, que eram nem mais nem menos, estavam mais ou menos, aí ele começa a dizer o seguinte, mas vem cá, como é que foi? Por que vocês estão nem tão felizes, mas nem tão tristes? Aí Kardec vai dizer que esses espíritos, mais ou menos, aqui na Terra cumpriram o seu dever moral. Pagaram suas contas, criaram suas famílias. Não tinha nada o que reclamar da conduta normal desses 2 grupos que não estava feliz nem tanto. Mas esse aqui parece que estava tudo bem aqui na Terra. O que tinha de diferente entre os 2? Qual é que era a diferença básica? Se todos os 2 fizeram mais ou menos o bem, cumpriram o seu dever. A grande diferença é que os felizes, agora olha isso aqui é um ensino grandioso, eu me encantei com isso. É que a diferença é que os felizes, além de cumprirem os seus deveres,
igual aos medianos, eles faziam mais que o seu dever. Eles se preocupavam com os outros. Eles eram prestativos. Se entregavam na vida a fazer o seu dever mais do que a sua obrigação. Eles se preocupavam com os outros. Aquele então que cumpria só o seu dever, pagava sua conta direitinho, ou então ajudava um que outro, mas ele fazia pensando em si. Eu vou cumprir meu dever, estou tranquilo, não quero que me incomode muito, mas vou seguir bem direitinho e tal. E os felizes não. Os felizes têm inclusive uma manifestação no livro do Céu e Inferno que tinha um médico que ele, além de atender, ele se preocupava com o estado daquele paciente, não tinha dinheiro, ajudava o paciente a comprar os remédios, depois ia na casa para ver se eles estavam bem. Não era assim, ó, o cara sentou ali, o médico atendeu, fez a sua obrigação de médico, não. Ele se preocupava. Então, os espíritos felizes, basicamente, todos eles, são 18 casos neste livro, todos eram caridosos, benevolentes, se preocupavam. Eles davam as coisas para as pessoas, mas não para se livrar e fazer sua parte. E lá no roupeiro e olhar na campanha do agasalho, o que está sobrando para mim? Para dar. Não, estava embutida na esmola que eles davam a preocupação com essas pessoas. Se preocupavam como é que era a vida deles. Então não é dar esmola é ruim, não. Dar esmola é bom, a gente ajuda materialmente as pessoas. Mas o que essa esmola carrega? Eu me livrar da prateleira que está me incomodando ou a preocupação que a noite fria é frio? Entenderam a diferença? Onde estava a diferença? Então, baseado nisso... Ui, meu tempo é tão curtinho que corre. Baseado nisso, Kardec vai perguntar o seguinte: então quer dizer que a diferença para os caras estarem felizes lá agora, os espíritos, é que eles faziam caridade com amor, benevolente. Aí acendeu a luz. Opa, caridade de boa elevação, que leva o meu coração junto. Aí eles fazem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos. Então tá, eu entendi que caridade é a chave, o bem é a chave. Qual é o verdadeiro sentido da caridade como Jesus a entendia? Aí eles respondem: benevolência com todos, indulgências com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então lá no Livro dos Espíritos é o seguinte: para fazer uma caridade de verdade, tu tem que ser uma pessoa do bem. Tu tem que se preocupar com as pessoas. Se tu tá dando, emanar naquele artigo que tu tá dando, que aquele bem chegue naquela pessoa e traga o acalento das suas dificuldades. Então, ele está dizendo que a gente precisa ser do bem. A verdadeira, para fazer uma boa caridade. Indulgência com a imperfeição dos outros. Que a gente compreenda que está todo mundo no mesmo lugar, que todo mundo erra. Que não é que a gente se meter a fazer fofoca do fulano de tal, porque ele errou. Está todo mundo no mesmo barco. Então, é preciso que tu tenha compaixão do erro dos outros, da imperfeição dos outros. E se alguém te ofender, que a gente construa o perdão. É difícil, mas são os 3 itens de uma verdadeira caridade. Então, a verdadeira caridade é aquela daquele que se comove com a dor do outro, de ser capaz de se colocar no lugar de quem sofre e fazer algo para amenizar, de colocar o amor em ação, de dar, de ajudar, de dar uma palavra. Não precisa ser sempre material a caridade, mas que tenha amor envolvido, não indiferença, porque a indiferença mata. É melhor uma pessoa brigando com a gente do que ela ser indiferente. E aí ele diz assim, ó, a esmola não é censurável de jeito nenhum, mas ela precisa ver a maneira como ela é dada. Praticar a caridade dentro e fora de casa. E aí a gente se pergunta, como estão as nossas relações com os nossos familiares?
E aí, da onde veio caridade não há salvação? Ele foi organizando essa organização moral que surgiram todas as obras aqui da doutrina espírita. E aí ele observou que existia uma frase chamada: fora da igreja não há salvação. Esse é um dogma católico que foi falado pela primeira vez no ano de 258 depois de Cristo, e ele foi fortemente fixado no catecismo católico, no Concílio de Latrão, em 1215. E aí o Kardec começa a dizer o seguinte: não, mas fora da caridade, fora da igreja não há salvação? Não, mas os espíritos me disseram que não precisa nem ter igreja para ir se salvar, para ser do bem, para viver uma vida futura. Então não é fora da igreja, fora da caridade. E aí a doutrina espírita reformula essa frase para a doutrina espírita de que não precisamos acharmos que só os espíritas vão se salvar. Não. Toda pessoa que faz o bem, mesmo que ela não tenha uma religião, ela terá a chave da felicidade. Por isso, fora da caridade não há salvação. E vai estar no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem no meio, quando a gente abre. Na verdade, quando a gente abre, quase sempre a gente abre no meio um livro. Não é por acaso. É um dos ensinos mais fortes da doutrina espírita, vem a ser um pilar de orientação moral. Fora da caridade não há salvação. E salvar-se para onde? Onde é que é salvar-se? Onde que é salvar-se? Salvar-se para a doutrina espírita é cumprir com elevação a tua caminhada até o ponto que um dia tu não precisará mais reencarnar na matéria e sim viver nos mundos felizes, porque é de destino de todo espírito que um dia tenhamos a felicidade plena. Então, para salvar-se, é preciso fazer caridade. E aí daí ele diz o seguinte: caridade só por si só, no decorrer das perguntas, não tão somente. Jesus o disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a caridade é o meio de colocar o amor em movimento, que nos liga a Deus com amor e sabedores de que nós somos necessitados do olhar de Deus e que nós verdadeiramente construiremos a chave da felicidade na caridade de boa qualidade. Por isso, fora da caridade não há salvação. Foi bem corrido, mas é o que o tempo me permitiu. Mas se ficou claro, que a gente possa levar, então, que o bem é a moeda do mundo espiritual. É essa verdadeira riqueza que a gente vai levar para o mundo espiritual. Quando estivermos na vida física, seremos usuários. Depois vamos embora, deixamos tudo aqui. Mas o que vai com nós é a mala dos valores e das virtudes morais. Era isso, então. Vamos fazer nossa prece? Poderia ficar mais uma hora falando, né? Imagina! Mas seria bem de bastante conhecimento. Na próxima a gente continua. A gente vai fazer agora, então, a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos de estar aqui hoje para refletirmos sobre a nossa conduta moral. Das mãos dos médios sai a luz que fortalecerá as nossas decisões, as nossas boas escolhas. Os benfeitores que aqui estão nessa casa vibram quando o nosso coração resolve e decide fazer uma vida cada vez melhor. Que levemos para a próxima semana a convicção de que os valores morais, que os ensinos do Cristo e que a prática do bem serão realmente o nosso espelho. Que tenhamos uma excelente semana, que a luz que vem do alto, o abraço espiritual que cada um está recebendo nesse momento, seja a nossa fortaleza e consolide a paz nos nossos corações. Que assim seja.